Jó 42:1 diz assim. Jó 42:1 diz assim. Então respondeu Jó ao Senhor, dizendo: bem sei, eu que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Quem é este que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso, relatei o que não entendia, coisas que para mim eram inescrutáveis e que eu não entendia. Escuta-me, pois, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso, me abomino e me arrependo no pó da cinza. Pai Santo, como é bom estar em casa, como é bom poder encontrar essa família, a família Lagoinha em São Miguel Paulista, como é bom poder estar aqui. Eu te agradeço porque o Senhor nos levou em paz para Campo Grande, ficou conosco lá e nos trouxe em paz. Eu te agradeço pelo teu amor, eu te agradeço porque enquanto estávamos lá com o Senhor aqui estava com cada um dos meus irmãos. Obrigado por este culto, por esse encontro, por essa igreja. Continue, papai, nos usando para fazer e cumprir o teu propósito na terra, o que o Senhor tem designado. Levanta homens, levanta mulheres, trabalhadores, papai, para fortalecer a igreja e ganhar almas para o teu reino. Continue conosco. Eu te imploro de todo o meu coração. Fale por intermédio da tua palavra falada, como o Senhor já tem falado através da palavra cantada. É o que eu sempre tenho te pedido, pois se eu falar, nada vai acontecer. Se o Senhor falar, nós sairemos daqui renovados e revigorados para a glória do teu nome. Enquanto meditamos na tua palavra, cura as doenças da alma, as doenças psicológicas, emocionais, sentimentais, físicas, biológicas. Cura, Pai, vai curando em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo entregue dons e nos prepare para o teu propósito. É o que te peço e te agradeço, no nome de Jesus. Amém? Queridos, este é o terceiro tema, ou a terceira reflexão que estamos fazendo dentro do livro de Jó. Então, se voltássemos um pouquinho e fôssemos até o final do ano passado, usamos Jó para falar no culto fé, obviamente para falar sobre a fé, entretanto para falar sobre fé, ou dentro do grito do Espírito. Foi a primeira vez que falamos sobre fé dentro do livro de Jó. E nós falamos isso no final do ano passado, abordando o tema, a fé diante do grito do Espírito. Um pouco mais à frente, já adentrando neste ano, nós falamos então sobre a fé que reconhece, também embasada no livro de Jó. E agora eu quero voltar a falar sobre fé, usando o livro de Jó, entretanto falar sobre a fé relacional, pois acredito eu que dentre os muitos temas e os variados temas que nós vamos encontrar dentro do livro de Jó, que merecem atenção, que são importantes, que precisam ser colocados à tona e que podemos aprender. Dentre esses muitos temas, múltiplos temas, eu acredito que dentre eles há também o tema acerca da relação, ou simplesmente o relacionamento. Quando eu olho para Jó, eu olho para vários assuntos que já ouvimos falar sobre Jó, entretanto também encontro em Jó um ato relacional. Acredito que o livro fala também de relacionamentos, fala também da relação, por causa justamente do prólogo. Quando você está no início do livro de Jó, você vai perceber que ali são apresentados personagens, e estes se relacionam diante do enredo e da narrativa de Jó. O primeiro grande personagem que é apresentado é Deus. Depois vem um que a gente já não gosta muito, que é o conhecido como Satanás. Depois apresenta-se Jó. Aí nós temos então dentro dessa apresentação os filhos de Jó. Logo em seguida aparece a mulher de Jó. E depois surge neste enredo os amigos de Jó. E quando nós falamos sobre esses personagens, de capa a capa, do início ao fim dentro do livro de Jó, eles estão se relacionando, eles estão conversando, eles estão tendo momentos relacionais. Logo no início, nós já vemos o escritor de Jó mostrando que os filhos
filhos de Jó, eles se relacionavam. E o momento em que eles se relacionavam é aqueles encontros de família. Então eram encontros familiares e eram encontros de rodízio. Então essa semana é na minha casa, na semana que vem é na casa do meu irmão, na outra semana na casa do meu outro irmão, e assim sucessivamente até terminar os ciclos de irmãos. O que esses irmãos estão fazendo nestas festas? Se relacionando. Depois, nós vamos encontrar na segunda cena, no segundo ato de Jó, um outro momento de relacionamento, que é quando os amigos de Jó chegam. Elifaz, Bildade e Zofar. E esses três amigos, eu poderia dizer que eles possuem 3 sessões ou 3 rounds, cada um, no ato relacional com Jó. Então ele vai se relacionar com Jó, vai conversar com Jó, em contrapartida Jó vai defender. Depois tem Bildade, faz a mesma coisa. Zofar a mesma coisa. Encerrou o primeiro ciclo. Segundo ciclo, aí você vai encontrar Elifaz, Bildade, Zofar e Jó respondendo de novo. Terceiro ciclo, terceiro round, a mesma coisa. Elifaz, Bildade, Zofar estão falando e Jó está retrucando. O que eles estão fazendo? Se relacionando com base na intimidade, na amizade, na fraternidade e também no conhecimento. Só que cada round eu poderia trazer uma nomenclatura. Para o primeiro ciclo, para o primeiro ato, eu diria que esse primeiro ciclo, esse primeiro ato de relacionamento, de conversação, é o ato baseado no sarcasmo e na ironia. Quando você lê Elifaz, Bildade, Zofar, e é por isso que Jó se defende, eles estão sendo sarcásticos, estão sendo irônicos. E como é que podemos definir o sarcasmo e a ironia? É quando aquela pessoa, ela quer falar algo, e ela rodeia para tentar falar algo, e ela não fala aquele algo. Em outras palavras, é quando uma pessoa fala sem falar. É quando uma pessoa insinua algo para você, que você está percebendo que ela está querendo insinuar alguma coisa, só que ela não fala às claras, não é nítido, não está patente. Então ela deixa no ar, para você tentar captar o que ela está querendo dizer. O primeiro round, o primeiro ato, é sarcasmo e é ironia pura. O segundo ato, o segundo round, onde esses 3 supostos amigos, eles vão falar com Jó, aí eles já não usam o sarcasmo e a ironia. Eles tentam fazer com que Jó declare de uma vez, ou seja, Jó, seja honesto de verdade, irmão. O que foi que tu aprontou para tu tá sofrendo isso que tu tá sofrendo? Fala a verdade, irmão. Só para falar para você, eu não sou qualquer pessoa. Eu sou teu amigo, eu sento na tua mesa, eu converso com você, já viajamos juntos, já pagamos churrasco juntos, já fizemos tudo junto. Nós somos amigos da intimidade, irmão. Então fala a verdade, para de tentar encobrir, para de tentar esconder o que você fez, que trouxe este mal sobre a tua vida. Este é o diálogo onde eles apelam e são incisivos e determinantes. Confessa Jó, para que Jó fosse honesto em declarar algum suposto pecado. O terceiro round, ou o terceiro ciclo de conversas de relacionamento, aí então já é o round que está baseado nas ofensas. Por que os amigos de Jó começam a ofender Jó? Porque eles não encontraram respostas que eles queriam para o sofrimento de Jó. E já que eu não consegui encontrar respostas, e você não confessou nada, e você não falou nada, você não interagiu comigo como eu achei que você deveria interagir, então eu começo a te acusar e te ofendo, e simplesmente os amigos de Jó, depois da ofensa, levantam-se e vão embora. Atos em rounds que acontece ali no livro de Jó. Entretanto, é relacionamento, e relacionar-se está em toda a Bíblia, de capa a capa, em cada história. E nós vamos ver que relacionar-se é importante. A grande pergunta que eu encontro é a seguinte: por que é que você e eu, nós nos relacionamos? Por quê?
A primeira grande resposta para essa pergunta é: acredito que nos relacionamos porque somos a imagem e a semelhança de Deus. Então, quando Deus ele vai criar a raça humana, me parece que ele cria a raça humana de um modo diferente do que o resto da criação. Pois o resto da criação ela é criada baseada na palavra, então existe uma palavra de ordem. O chamado ex nihilo, segundo Paulo, em Romanos capítulo 4, verso de número 17, quando ele traz as coisas à existência como se elas já existissem. Então ele dá uma ordem e as coisas começam a acontecer, mas com o homem não foi assim. Com o homem me parece que há um cuidado diferenciado, há uma distinção no processo de criação do homem, da raça humana, onde ele faz um boneco, e nesse boneco ele assopra parte dele. É o que o escritor de Gênesis chama de o fôlego de vida. E quando ele assopra naquele boneco o fôlego de vida, aquele boneco torna-se alma vivente. Entretanto, é a imagem e a semelhança de Deus. E quando falamos sobre imagem e semelhança de Deus, poderíamos aqui definir de forma teológica muitas coisas acerca do significado do que é ser imagem e semelhança de Deus. Porém, eu acredito que dentre esses muitos significados teológicos, ser imagem e ser semelhança de Deus, é também, ou significa ser relacional. Porque Deus ele é triuno. E o Deus Pai se relaciona com Deus Filho, que se relaciona com Deus Espírito Santo, que se relaciona com Deus Pai. Então Deus não nos cria por determinadas necessidades ou carências ou faltas. Ele não nos cria para isso. Só que somos a extensão dele. E se Deus é relação, porque ele é triuno, três essências coexistindo de forma mútua, perpétua e relacionando-se de forma perpétua e eterna, obviamente nós, seres humanos, também somos seres relacionais. Então, por que nos relacionamos? Porque somos a imagem e semelhança de Deus. Por que nos relacionamos? Porque somos frutos do amor. Eu gosto de uma expressão poética da música chamada Pétalas, de um poeta brasileiro chamado Djavan, que quando ele escrevendo em formato de música, falando sobre o amor, ele disse que o amor, por ser exato, não cabe em si. Por ser exato, o amor não cabe em si. Esta frase é muito teológica e muito verdadeira. Porque, de fato, o amor não foi criado, ou o amor não é um elemento para se viver isolado, para se viver enclausulado, para se viver só. Quem ama precisa compartilhar o amor deve ser vivido, o amor deve ser experimentado, o amor deve ser ali vivenciado na pele, nas emoções, em tudo que você e eu, nós somos, em nossa subjetividade, no completo, de forma intuitiva e também de forma externa. Nós temos que experimentar o amor na sua totalidade, e quando nós nos relacionamos em amor, há frutos. O ato relacional de Deus Pai com Deus Filho, com o Deus Espírito Santo, e fica nesse ciclo eterno, esse ato relacional da triunidade, que não coube em si, gerou a raça humana. Somos frutos do amor. É por isso que nós nos relacionamos. Por que nos relacionamos? Nos relacionamos porque somos pessoas intuitivamente carentes. Primeira carência, a carência de ser e pertencer. Por que sempre estamos numa comunidade? Por que nós tomamos café com pessoas da comunidade? Por que é que nós saímos com pessoas desta comunidade? Por que é que chamamos, inclusive agora, não existe só a comunidade física, com a era digital, então eu tenho aplicativos de comunidade, eu tenho as chamadas redes sociais. Por que eu faço parte de um grupo? Porque eu tenho a carência intuitiva, sem perceber, de ser e pertencer. Eu preciso, para me firmar como ser humano, eu preciso estar ou ser parte de algum grupo. É a primeira carência. A segunda carência que eu e você, nós temos, é a carência de se sentir querido. Todos nós precisamos ser amados, receber um elogio. Nós temos carência disso. E quando o cônjuge deixa de nos elogiar,
a gente sente falta. Quando alguém deixa de nos elogiar, de parabenizar no dia de aniversário, a gente sente falta, a gente tem falta de carinho. A gente tem falta de ser amado, é carência. Outra carência, a carência de ser notado. Pois se o pastor não notar, fica triste. Existe isso dentro da igreja, não deveria. Se o líder não notar, fica triste. Se a mulher comprar uma roupa nova, um brinco novo, um sapato novo, e o marido não notar, ele nota o rombo no cartão de crédito depois. A bolsa foi R$1.000. Mas eu não percebi que você comprou uma bolsa nova, só vou perceber quando você mostrar a fatura do cartão. Mas que você pode carregar a bolsa, mas não vai perceber. Quando não se percebe, não se é notado, tipo, ei, eu estou aqui, você está me vendo? Nós sentimos carência e bate o sentimento da inutilidade, porque não sou percebido. Não sou notado. E quando é que essas carências subjetivas, intuitivas, elas são sanadas? Quando nós nos relacionamos. Pois quando eu me relaciono, eu encontro a completude. Então, como é que podemos definir relacionamentos? Relacionamento nada mais é do que a ligação afetiva entre dois objetos. E eu acho que é para isso que o relacionamento serve. Para afetar. O que era o relacionamento então? Ligação afetiva entre dois objetos. Foi o que justamente aconteceu com os amigos de Jó no início. Diz a Bíblia Sagrada que quando eles chegam e veem Jó, na situação em que Jó está, eles ali ligados pela fraternidade, pela amizade, eles ficam mudos, eles ficam calados. E quem dera se eles chegassem até o capítulo 37 calados. Quem dera. Mas eles acharam por bem que deveriam falar. E eles falaram o que não deveriam. Mas o relacionamento, onde há afetos, é a ligação afetiva. E você e eu, dentro de um relacionamento, nós podemos afetar de duas formas. Eu posso afetar para a vida, bem como eu posso afetar para a morte. Dependendo do que eu falo para você no nosso ato relacional, dependendo do que eu faço para você em nosso ato relacional, eu posso despertar em você o seu melhor. Um potencial que você não tinha percebido que você tem. Um sonho eu posso fazer com que você caminhe atrás dele. Eu posso te motivar. Eu posso te ajudar a sair do buraco. Então eu consigo construir você como pessoa, construir você como guerreiro, construir o seu potencial e fazer você partir na demanda. Logo eu estou promovendo vida. Mas eu também posso, no nosso ato relacional, afetar com a morte. Dependendo do que eu falar, e dependendo do que eu fizer, o teu sonho pode vir por água abaixo. A tua vontade pode ser extinguida. O teu desejo pode desaparecer. Eu posso criar no nosso ato relacional, eu posso criar fobias em você. Eu posso criar traumas em você. Que você vai levar isso e todas as vezes que acontecer alguma coisa, mesmo que eu tenha mudado, você vai se sentir inibido de fazer, porque lá atrás eu criei um trauma em você. Logo eu te preparei ou te afetei com morte. Então como é que eu e você podemos ter sucesso em nossos atos relacionais? Gosto da expressão ou da maneira como Martin Buber ele vai falar sobre a relação do ser humano, e ele trata a relação do ser humano como uma relação caracterizada em dois pontos. A primeira, a relação eu-tu, e a relação eu-isso. A relação eu-tu e a relação eu-isso. Para que um relacionamento ele seja afetado, para que ele tenha sucesso, venha a ser construído, e eu consiga fazer com que você desperte em você o melhor, onde eu ajude você a ir para frente, ser o melhor de si mesmo. Então eu não posso me relacionar com eu-isso.
Pois o relacionamento ele é caracterizado em um relacionamento de uma pessoa com um objeto. Então a maneira como eu te percebo, como eu te vejo em nosso ato relacional, pode trazer vida, como pode trazer morte dentro da relação. E quando é que traz morte? Quando eu encaro você como um isso. Você está ali só para me servir. Não tem roupa passada nessa casa, não? E a comida? Sai quando? Mas quando é limpo, quando é feito, não é reconhecido, não é elogiado, não é ajudado. Então o outro simplesmente está fazendo para satisfazer este. É relação de usufruto. É um objeto manipulado para satisfazer o outro. Porque não há reciprocidade. Não há amor, não há compreensão. O outro está ali simplesmente para ser usado, abusado em todas as áreas da vida. Relação isso. Ela pode gerar morte porque eu percebo você como alguém que me serve. Eu percebo você como um objeto ao meu dispor. Como pode você não fazer isso? Esqueceu que eu ainda sou aqui o cabeça da família? Esqueceu quem é que manda aqui? Expressões que vão provocando morte dentro da família, como se a responsabilidade só fosse do outro e não minha. A relação eu-tu é a relação que percebe o outro como extensão de mim. A relação eu-tu é a relação que percebe o outro como extensão de mim. E quando eu percebo o outro como extensão de mim, eu não tenho a capacidade de machucar o outro, porque machucando o outro, sendo ele extensão de mim, eu estou machucando a mim mesmo. Eu estou ferindo a mim mesmo, porque você é uma extensão de mim. É por isso que o Pai é nosso. É por isso que o pão é nosso. É por isso que perdoa as nossas dívidas, porque no reino de Deus não há lugar para o um, não há lugar para o solo, não há lugar para o justiceiro. No reino de Deus há lugar do corpo, há o lugar do todos. O pão é nosso, o Pai é nosso, as dívidas também são nossas. Se tu erra, eu erro. Se tu acerta, eu acerto. Se tu cresce, eu cresço. Se tu não cresceu, eu também não cresci, porque você é uma extensão de mim. E para um relacionamento dar certo, crescer, avalancar, quer dizer, emergir, erguer-se, é necessário eu ter essa percepção, pois quando eu tenho essa percepção, eu não tenho coragem de te machucar, de te ofender, porque ofendendo você, eu estou ofendendo a mim. Eu gosto da expressão dos judeus, quando eles dizem acerca da morte de judeus no Holocausto, na Segunda Guerra Mundial, onde você e eu, numa visão ocidental, nós dizemos que morreram 6 milhões de judeus. Eles dizem, não, Israel morreu no Holocausto. Toda a nação. Eu gosto da oração de Daniel, eu gosto da oração de Neemias. Quando ele ora, Pai, perdoa os pecados dos nossos antepassados, perdoa os pecados dos nossos pais, perdoa os pecados da nossa nação nesta terra, os nossos pecados. O que tem a ver, Daniel, Neemias, com os antepassados, com quem está fazendo as coisas erradas ali embaixo? Pai, é um povo só, se eles erram, eu errei. Se eles acertam, eu errei, eu acertei. Todos, um corpo só. O tu é uma extensão do eu, e quando o tu e o eu se unem ao nós, por isso o Pai nosso, o corpo, o Pai é nosso. Relacionamento é isso. O outro, ele é uma extensão de mim. Então, quando eu volto para Jó e eu encontro neste livro um ato relacional, eu vejo que no decorrer, no prólogo, no início lá do livro, existiam muitos personagens que se relacionaram com Jó.
Mas no decorrer da trajetória da vida e existência de Jó, cada personagem parece que vai saindo de cena. Como se fosse uma novela, como se fosse um filme, uma série, onde entra um personagem, de repente ele sai de cena, aí aparece um outro para fazer parte do enredo. Esta é a narrativa de Jó. Entra e sai personagens nesse ato relacional, e chega um momento em que Jó se vê como um isso, sendo sugado, sendo um objeto. E depois que ele é um objeto de acusação, de chacota, de sarcasmo, de ironia, depois que ele é um isso, aí Jó no ato relacional se encontra só. Não tem mais ninguém. Porque a mulher, a Bíblia não fala onde foi parar. Os filhos morreram. O capeta, depois que jogou a enfermidade, a Bíblia também não fala mais nada acerca dele. Os amigos se levantam e vão embora. Quem ficou nas relações? Jó. É aí então que no meio da solidão, onde a princípio estava rodeado de gentes e agora não mais, uma voz ecoa para que Jó percebesse que ele não estava só. Deus. E aí Deus começa a se relacionar com Jó. Na verdade, diria eu que continuar o relacionamento porque foi quebrado, porque houve tropeços, ou houve outras coisas que passaram na frente desse ato relacional com Deus. Então agora que não tem mais ninguém, então para você perceber que você não está sozinho, Deus ele levanta a mão e começa a falar com Jó, e Jó percebe que de fato ele não está sozinho, e ele começa a ouvir Deus, e ali quem sabe Jó, ele aprende algumas lições nessa questão, nesta área relacional. E a primeira grande lição que eu encontro quando Jó ele se relaciona com Deus, é que Jó ele tinha uma concepção de relação, e ele achava que se relacionava com Deus. Só que na verdade ele se relacionava com uma ideia de Deus. Ele se relacionava com a letra que falava acerca de Deus, e ele achava que aquela letra que falava acerca de Deus era Deus. Só que a letra que fala acerca de Deus não é Deus. E ele achou que aquela teoria era Deus, só que agora Deus, pessoa, se manifesta. E agora ele começa a relacionar-se intimamente com Deus, porque até então era apenas teoria. E agora ele se relaciona com a pessoa de Deus. É a primeira grande lição que eu extraio disso. A segunda grande lição nesse ato relacional que eu extraio é que quando você está cheio de amigos para se relacionar, Deus também está naquela roda. E Ele usa pessoas para te edificar, para te curar. Ele usa. Quando você está cheio de pessoas se relacionando, Ele está ali. Mas quando você também está sozinho, Ele é o único que continua ali, do teu lado. Não deixando você, não largando você, não te ofendendo, não te acusando, pelo contrário, só restaurando, só curando e só te dando novas oportunidades. Então eu aprendo uma terceira lição. Acima de qualquer outra relação, para que eu me sinta pleno e satisfaça as minhas carências intuitivas, eu não devo nunca abdicar, rejeitar do relacionamento com Deus, que é o meu Pai. É só nele que eu vou encontrar completude. É só nele que eu vou encontrar satisfação. É só nele que eu vou me sentir parte de alguma coisa. Só nele. Por isso, eu gostaria muito que quando você, se porventura você já passou ou está passando por essa relação onde parece que você é um isso, saiba que Deus está de braços abertos para se relacionar com você no mais alto grau ou no mais profundo grau de intimidade que você possa imaginar.
Deus quer ser teu amigo, teu confidente, teu parceiro de todas as horas, ao ponto de que nada lhe falte. Por isso, eu oro. Eu oro para que você tenha relacionamentos verdadeiros e sinceros, sim. Mas eu oro para que quando você tiver relacionamentos onde você venha a ser tratado como isso, que você perceba que Deus ao teu lado está, onde você não se ofenda quando as pessoas tentarem te usar e tornar você um objeto. Perceba que você é filho amado de Deus. Eu oro para que tenhamos uma fé relacional, porque não tem outra maneira de nos relacionarmos com Deus se não for pela fé. Que Deus vos abençoe.